E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo legal? Vamos então continuar nossa jornada pela redemocratização na política brasileira, aqui na disciplina Jornalismo, Política e Ideologia. A gente está fazendo essa recapitulação da história política brasileira e agora parece que nós vamos entrar num episódio dela, né, em que tudo parece um pouco mais calmo e que a gente começa a já encontrar um pouco de informações mais recentes, né? A gente vai englobar aí os anos de 92 até 95 no primeiro momento e depois nós vamos chegar em 2003. Mas é claro que não tem como a gente começar a falar sobre o processo de redemocratização sem rapidamente não falar que turbulência que a gente passou entre os anos 80 e os anos 90, né? Se você viu os outros vídeos, a gente estava num processo de fim da ditadura militar, a gente estava no processo das diretas já, depois a gente teve a expectativa com a posse do novo presidente, do primeiro presidente civil depois de 20 e tantos anos, Tancredo Neves, a decepção com a morte dele inesperada, o governo Sarney cheio de problemas, problemas econômicos, problemas políticos, mas que conseguiu, fez o máximo possível diante do cenário que estava pegando o Brasil. Eleições de 89, extremamente conturbadas, 22 candidatos, uma guerra fratricida entre os candidatos, e a eleição polarizada no final do segundo turno entre dois projetos de governo. Um de esquerda ultrarradical e um de direita, médio, centro-direita, que representavam caça aos corruptos, caça aos marajás, moralização, e foi exatamente o contrário. 2 anos depois, um impeachment, primeira vez na história, em que você vive uma ruptura, tira-se o governo que está presente até então e entra um outro presidente, que é esse que a gente vai conhecer agora, que é o nosso querido Itamar Franco. Vamos ver o que é que nos espera. Então, o Itamar Franco, ele assume, ele é vice do Collor, até então era um político meio que obscuro, né? Desconhecido de grande parte das pessoas. Tinha uma presença em Minas Gerais, já tinha sido senador por Minas Gerais, mas ele teve alguns posicionamentos interessantes. Ele fez carreira no MDB naquela época, depois virou PMDB. Ele já tinha sido prefeito em Juiz de Fora, foi senador, foi deputado constituinte, estava na Constituição, mas ele tem uma personalidade muito própria, o Itamar, né? O Itamar, quando ele se vê naquele mar de problemas em relação ao Collor, e ele assume, porque o grande problema naquele momento até então, o escândalo de corrupção atinge o presidente em si e as práticas corruptas do presidente. E diga-se de passagem, é importante a gente frisar, o Collor acabou sendo inocentado. Ele acabou sendo julgado inocente pelo Supremo Tribunal Federal de todas as acusações que ele tinha em relação ao processo de impeachment, né? E foi uma espécie de julgamento mais político do que processual. Isso é claro, a gente tem que hoje, historicamente, dar essa explicação para vocês. O Itamar se vê nos piores momentos até então da história recente, e olha que o Brasil está numa montanha russa de emoções, né? Porque você tem um grande problema econômico, até então, que era galopante, que era a inflação. Você tem a população novamente desestimulada, para falar a verdade, porque as pessoas começam a perder um pouco da fé, da credibilidade, em acreditar que as coisas poderiam melhorar. E de uma maneira ou de outra, há também o plebiscito de 93. O plebiscito de 93, e aí lembrando aquele vídeo que a gente falou sobre o João Goulart. Vocês lembram quando o Jânio Quadros renuncia, João Goulart está em viagem na China comunista. A campanha pela legalidade, nós estamos falando aí de um ano de 1961. É feito um acordo para que o João Goulart voltasse, ele seria então chefe de Estado e não chefe de governo. A chefia de governo, ou seja, a decisão realmente de administrar o país, vai para a mão do primeiro-ministro, que no caso foi o Tancredo, inclusive. E só em 63, janeiro de 63, é aprovada uma nova emenda à Constituição que garante, pelos próximos 30 anos, o sistema parlamentarista. Desses 30 anos, 20 foram no regime militar, porque logo no ano seguinte, em 64, os militares dão o golpe. Estamos no ano de 93, e 93 é o ano em que vai haver o plebiscito. Esse plebiscito serviu para, ou, de uma certa forma, convalidar o que estava previsto até então na mudança constitucional e estabelecer o regime de governo ou mudar para o parlamentarismo. E, no caso, com 66%,
a república presidencialista, o sistema, na verdade, né, ganha como república e o regime presidencialista. Então o Brasil acaba se tornando efetivamente um país, uma república presidencialista com sistema tripartite. O que acaba acontecendo também durante o governo do Itamar, é que o Itamar se vê envolto numa série de problemas que o governo estava apresentando até então, índice de inflação galopante, problemas da máquina administrativa que era gigante, ele chegou até mais de 50 ministros naquela época. Eram criadas pastas ministeriais para vários setores. O Brasil chegou a ter naquela época o ministro da Caça e Pesca, pra vocês terem uma noção. E não se espante, o ministro da Pesca existiu até recentemente, tá? Havia um Ministério da Pesca, com todo respeito a quem gosta de pescar. Mas não era necessário você ter um ministério para isso. Então você tinha toda uma estrutura ministerial, uma estrutura da máquina emperrada, problemas graves na economia também, do outro lado. Você tem uma caminhada aí global, para falar a verdade, do dólar massacrando as economias, e o Brasil se vendo com uma inflação que chegou em janeiro de 93 a quase 2.000% ao ano. Bom, diante disso, a gente deveria ter uma aula aqui especificamente para falar sobre o plano real, mas a gente não vai ter tempo para isso. Eu até recomendo que vocês assistam um filme brasileiro, inclusive, de 2018 ou 2019, chamado Real, né? A história por trás do plano. Eu até vou ver se eu consigo pegar para vocês algumas referências, coloco aqui no grupo. Mas a tábua de salvação foi a criação do plano real. E o plano real tem esses dois atores que tem que ser levados em consideração. O próprio Itamar Franco, que liderou o processo de implantação desse novo e último, derradeiro plano econômico, e o até então embaixador português, que estava em Portugal, que já tinha sido senador, que estava de volta no Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Ele, através da equipe econômica, bolam então a criação de um plano econômico que criava, na verdade, uma moeda oscilante de valor, uma unidade de valor que deveria ser absorvida pelo comércio, pelos comerciantes, pelo comércio em geral e pelo povo brasileiro como um todo, e que esta unidade iria ser a substituição dos valores do cruzeiro para uma moeda futura, certo? Equiparando este poder de compra como um título, a ponto de valorizar esse título de tal forma que as pessoas começassem a mudar os preços de um produto, não somente em cruzeiro, mas também em cruzeiro e unidade real de valor. Isso fez com que, com o tempo passando, os salários fossem trocados. O brasileiro deixaria de receber o salário em cruzeiro, começaria a receber o salário em unidade real de valor. Por quê? Porque o governo estabelecia um valor diário em relação ao dólar, especificamente equiparando. Cada unidade real de valor valia naquele dia, no dia seguinte, o governo decretava isso. Olha, para o dia de amanhã, a unidade real de valor, a URV, vai custar tantos cruzeiros reais ou tantos centavos de dólar. Então ele equiparou. E aí as pessoas começaram a se habituar, se acostumar com uma espécie de dinheiro do nada, uma moeda que não era uma moeda, mas era uma unidade que substituía os valores. Até que em determinado momento essa unidade ia ter tanta valorização quanto o dólar. E foi o que aconteceu. No dia 1º de julho de 1994, o governo federal implantou o real. Uma URV era equivalente a R$1. E acreditem vocês, o real naquele momento valia mais que o dólar. O Brasil chegou a criar um grande movimento, inclusive na América Latina, de que era mais interessante você jogar todo o seu valor em real, que ele valeria muito mais frente ao dólar, do que em cruzeiro real, que era muito mais desvalorizado. Ou seja, havia sim um poder de compra na mão pela primeira vez do brasileiro. Uma forma do brasileiro saber quanto que valia o seu dinheiro. É um processo econômico grandioso, demorado, mas que culminou então na eleição do Fernando Henrique Cardoso. Lembrando que nesse meio tempo nós tivemos a eleição de 94. As eleições de 94, eu até deveria ter colocado um frame aqui para vocês entenderem. As eleições de 94 também mudaram uma espécie de revanchismo em relação ao Lula. O Lula vai ser candidato pela segunda vez, mas a imagem do Fernando Henrique Cardoso como uma espécie de salvador da pátria, como grande idealizador do Plano Real, suplanta a imagem que o próprio Lula tinha. Ao PT
ficou muito a segundo plano a ideia do combate ao Collor. Eles deveriam ter tido mais participação no impeachment, e tiveram pouca participação no impeachment. E aí aparece Fernando Henrique Cardoso como sendo o grande idealizador do Plano Real, o cara que consegue consertar a economia, que dá aos brasileiros novamente o poder de compra. Isso faz com que ele ganhe com uma certa facilidade, inclusive vai até o segundo turno com o Lula, ganha as eleições, assume, e ele faz um governo de 95 até 98, depois ele elege, porque nesse período todo você começa a ter a mudança política que vai culminar no que seria o primeiro e segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. No primeiro mandato você tem um processo de privatizações. Lembrando também que a partir de 95, vários governadores novos que entraram eram tucanos, né? Eram aliados à base do governo do PSDB. E houve um movimento nacional para evitar exatamente o inchaço da máquina pública. Aquilo que já estava vindo nos governos, desde militares, depois do governo Collor. Você tem a privatização das empresas. Começa um processo nacional de vendas de empresas estatais, para gerar caixa para o governo, mas também gerando muita crítica, porque algumas empresas foram vendidas com preços muito abaixo. Claro, pressão internacional, pressão de grupos estrangeiros internacionais querendo comprar as empresas. De outra forma, você tem um incentivo maior do governo, por exemplo, a alguns insumos que haviam aqui no Brasil que eram ainda restritos ao Estado. Você tem, como eu já tinha dito no vídeo do Collor, as empresas internacionais de telefonia entrando com muita força no Brasil e facilitando a comercialização de linhas telefônicas. Você tem em 96 a chegada de forma comercial da internet no Brasil, por conta da liberação, inclusive, das bandas de internet, das bandas de telefonia, às quais os meios de comunicação todos se basearam naquele momento para fazer a internet funcionar. Você tem a privatização de grandes empresas, como a Vale do Rio Doce, por exemplo, que era uma das maiores estatais do Brasil, que era e ainda continua sendo uma das maiores mineradoras de minério de ferro do mundo, do planeta todo. Ou seja, você tem uma série de ações que eram necessárias para desinchar a máquina, mas uma perda de outro lado de divisas brasileiras. Empresas que poderiam render grandes lucros ao Brasil acabam sendo vendidas para grupos internacionais estrangeiros que tinham interesse naquele momento e que apoiavam o governo de alguma forma. Uma pressão política muito grande, uma mudança na cabeça do brasileiro por conta da pressão política, a presença dos movimentos sociais mais presentes dentro de grupos políticos com muito mais força e que vão culminar num processo de renovação política, que até então era praticamente zerado. Você tinha os grandes grupos que estavam sempre se repetindo. E o ponto alto do que seria o primeiro mandato do Fernando Henrique, a aprovação da emenda que garante a reeleição dos chefes do executivo, presidentes, governadores e prefeitos municipais. A possibilidade, inclusive, destes entes serem reconduzidos ao mandato. Essa aprovação foi feita a toque de caixa, inclusive. Foi aprovada em 98 para fazer com que o Fernando Henrique conseguisse concorrer e fosse a reeleição. E ele ganhou com facilidade, porque se calcou, se baseou totalmente a imagem dele no sucesso do Plano Real. Por 4 anos o brasileiro já estava sem nenhum tipo de crise e solavanco na política econômica, por mais que já houvesse uma desvalorização do real em frente ao dólar. O segundo mandato do governo Fernando Henrique, que é de 98 a 2002, aí a situação começa um pouco a degringolar, principalmente nos idos de 2001, por aí, quando existe um apagão elétrico no Brasil. Ou seja, houve uma demanda muito grande de consumo de energia elétrica, uma seca muito grande nos reservatórios, ou seja, um desabastecimento, inclusive, de chuva, porque o sistema hídrico brasileiro é que regula a quantidade de oferta de energia. O Brasil é um país basicamente a base da sua energia é hidrelétrica. Você precisa ter os reservatórios jorrando água para essa água girar as turbinas e gerar energia elétrica, né? Mas se não chove, nós ficamos sem energia. Então, diferentemente de outros países que fazem queima do carvão e que poluem, nós temos um recurso natural. Só que o nosso recurso natural depende da natureza como um todo. Então, houve o apagão. O sistema elétrico não estava preparado para o consumo, o aumento desenfreado do consumo de energia. E houve racionamento. Isso prejudicou demais a política nacional como um todo. Depois você teve um grande problema de recessão econômica.
A economia brasileira começa a diminuir. Esse milagre que o Plano Real vem crescendo começa, por conta das influências das especulações internacionais, começa a entrar em declínio. Pessoas que tinham investido, investidores grandes que investiam dinheiro no Brasil, começaram a tirar dinheiro do território nacional, começaram a tirar dinheiro da Bolsa de Valores, com medo, eventualmente, de uma falha sistemática do Plano Real como um todo. Então o Brasil teve que, em várias ocasiões, o Banco Central teve que intervir no dólar, vendendo, inclusive, insumos nacionais para cobrir o preço do dólar. Enfim, nós ficamos dependentes de uma flutuação cambial muito grande e que isso acabou gerando uma instabilidade também do lado da campanha política, dos apoiadores do movimento de direita naquele momento, centro-direita, vamos colocar assim, que apoiava o Fernando Henrique Cardoso. E uma ascensão de um candidato que está concorrendo pela terceira vez, não, minto, a quarta vez, 89, 94, 98, e chegando em 2003, como estamos aqui, ó, por exemplo, em 2003 na sua eleição a presidente. Mas antes, deixa eu voltar uma parte interessante, olha só. O governo Fernando Henrique, como eu disse para vocês, teve algumas dificuldades nessa questão econômica, sim, mas houveram grandes avanços, principalmente, por exemplo, nas políticas nacionais da criação de remédios genéricos, a quebra das patentes. Às vezes, você tinha que comprar e pagar por o valor de um remédio que era simples, que uma empresa tinha um custo de produção dele praticamente a preço de banana centavos, e ele era vendido tabelado por uma empresa com preços muito mais elevados. Você não tinha, por exemplo, farmácias populares. Você não tinha produtos como diclofenaco, esses remédios todos aí que a gente usa, analgésicos em geral, anti-inflamatórios, que são muito comuns e muito baratos. Hoje, se você consegue comprar como material genérico ou remédio genérico, ou seja, a quebra da patente, o governo no Brasil regula que este produto, por ser de larga escala e por ser utilizado, o preço de produção dele é muito mais barato, então que esta patente que foi gerada do diclofenaco sódico seja disseminado para várias empresas. Então várias empresas podem produzir este material como diclofenaco, por exemplo, paracetamol, por exemplo, sem ter que necessariamente eu criar outras coisas que vão encarecer o produto do remédio. Eu tenho então o surgimento dos remédios genéricos. E se há uma pessoa que é responsável por isso, é o senador José Serra, hoje atual senador José Serra, que é uma das pessoas que naquela época fez parte do governo do Fernando Henrique, inclusive foi candidato à sucessão do Fernando Henrique em 2002 e perdeu para o Lula. Depois você tem a criação dos bolsas. É uma falácia, é um erro dizer que o governo do PT que criou Bolsa Família, Bolsa Gás. Não. Os bolsas, na verdade, sempre existiram e foram criados, desenvolvidos em larga escala no governo do Fernando Henrique. No final do governo do Fernando Henrique, o Bolsa Escola, o Vale Gás e o Bolsa Alimentação, que foram reunidos no governo do PT no Bolsa Família. Então, quando a gente ouve falar um pouco que o governo do PT criou o Bolsa Família, cuidado. Na verdade, esses programas sociais já existiam, né? E eles só foram repaginados pelo próprio governo do PT. Aí, a eleição de 2003, como eu acabei de falar, a eleição de 2002, que culmina na vitória do, até então, né, finalmente, o eterno candidato Luiz Inácio Lula da Silva, o primeiro candidato das classes sem ter berço de ouro, das classes bem populares, que acaba chegando à presidência da República e, de uma maneira ou de outra, dando a linha de que a esquerda iria tomar o controle do Brasil, mas na verdade não foi bem assim. Houve um outro tipo de visão no governo do PT, a gente vai falar nas próximas aulas, certo? Mas o que é importante frisar nesse momento? Nós tivemos uma mudança nestes, se a gente pode colocar, 10 anos, né? De 93 a 2003. Houve um período de estabilidade política. Por mais que o Brasil vinha de várias montanhas russas na economia e na política, houve um período de estabilidade, uma certa estabilidade. Em grande parte, a figura do Fernando Henrique nos 8 anos de mandato dele, mesmo com as crises políticas e das crises econômicas que surgiram. Mas não houveram grandes problemas. O Brasil não aguentava, não suportava mais uma mudança, uma variação de linha política como estava vendo. O impeachment em 92 foi muito traumático. Mal sabíamos nós que não seria o único na história do Brasil. Mas isso a gente vai deixar para os próximos vídeos, tá legal? Espero que vocês tenham gostado, revejam novamente todo esse material, acompanhem o material das aulas, que é importante vocês estarem sempre antenados, a gente está sempre falando a mesma língua, tá legal? Por enquanto é só. A gente se vê então semana que vem. Um grande abraço para vocês. Valeu!